Uma entrevista de trabalho é uma verdadeira batalha. Se você não utilizar as estratégias que estão nesse vídeo, você vai ir para essa guerra sem espada, sem escudo e totalmente nu. Assista esse vídeo até o final para saber exatamente do que eu estou falando. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Albino Neto. E eu sou o Wellington Silva. E você está assistindo um vídeo muito legal que a Yurga produziu para te ajudar na sua carreira profissional. Ô Wellington, você sabia que uma boa entrevista de trabalho necessita de muito preparo e estratégia? E ignorar as estratégias e armas e artifícios que esse vídeo traz pode significar o seu fracasso numa entrevista. Então, desde já eu peço para que você se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder ajudar, porque esse vídeo tem a missão de ajudar as pessoas. E assim, né, Albino, você já deve ter visto por aí, né, muito material, muita instrução falando de roteiros para você fazer uma entrevista de sucesso e tudo mais, com aquele cara que entrou lá na Google. E aqui a gente não quer trabalhar com trapaça, não. A gente não quer fazer, não tem truque, não tem hipnose, não tem nada. Aqui a gente vai ajudar você com uma estratégia simples, rápida e objetiva de como se comportar numa entrevista para que a gente tenha sucesso. Tem um vídeo famoso na internet que a gente inclusive não indica vocês assistirem, onde o cara dá um monte de dicas de como passar em qualquer entrevista. E eles são artifícios psicológicos, né? E de comunicação, de persuasão que fazem qualquer entrevistador cair no golpe. E não é isso que a gente está querendo falar aqui hoje. E até porque se a gente acabar usando algum desses artifícios, a gente pode incorrer num risco muito grande de acabar, se isso der errado, se essa tua abordagem der errada, você pode transformar a tua vida profissional no inferno, você pode ficar um profissional marcado, é muito ruim, né, Albino? Acho que quando você aplica esse tipo de golpe, a pior coisa que pode acontecer é você conseguir um emprego. Quem que não conhece aquele meme do Garibaldo junto com o Darth Vader, né? Que você se vê num lugar onde você não tem o preparo, você usou um monte de mentiras, um monte de artimanhas ali, você não é a melhor pessoa para a posição e a sua vida vai começar, como você falou, vai começar a se tornar um inferno, porque você vai estar num lugar onde você não quer estar, então vai drenar toda a tua energia, você simplesmente vai viver um mundo de mentiras, né? As pessoas vão te colocar em situações que você não vai conseguir responder porque você você não vai estar preparado. Não vai estar preparado. E não significa que todo mundo esteja 100% preparado e que não se desenvolva, né? A gente sempre precisa se desenvolver. Mas aquela posição realmente era para você, né? Talvez, às vezes a gente pode ficar frustrado em não passar numa entrevista, mas o sucesso da entrevista é a conexão perfeita entre a empresa e o empregado. E o que a gente quer passar hoje aqui no vídeo é que você tem que estar preparado para fazer a sua parte quando essa conexão é positiva e você não estragar tudo. Exatamente. Eu vou te mostrar nesse vídeo, com a ajuda do Wellington, na minha visão, construir esse material, a visão de um gestor que já fez centenas de entrevistas. Te mostrar, no meu ponto de vista, o que é realmente relevante para um gestor quando está entrevistando. Veja só que interessante, né? Não na visão igual aquele vídeo do Google lá que o cara é o malandrops lá que quer enganar todo mundo. Não é a visão do cara que quer enganar, mas é a visão de quem avalia o candidato e o que é importante para ele, o gestor, para que você fique preparado nesse momento da entrevista e não cometa erros que vão te prejudicar. Eu vou mostrar para você o que pode te ajudar e o que pode te atrapalhar muito nesse momento decisivo de uma troca de emprego, de uma nova oportunidade, algo que vai mudar a sua vida. Então, Albino, agora que a gente já fez toda essa parte introdutória, né? Vamos falar um pouquinho agora, apresentar quais são de fato as 3 regras aí de sucesso. Tá na hora de entregar a ferramenta para alguém, né? Então, a primeira delas, entenda o seu papel. Toque o violino, cara. Segunda regra de ouro, conheça o seu oponente. Mantenha a atenção, né, Albinão? Sun Tzu puro! Terceira regra, porém não menos importante, uma boa oratória marca um gol de placa. É isso aí. O poder da dialética. Entenda seu papel, toque o violino, a primeira regra de ouro. Wellington, quando a gente entra numa entrevista, a gente precisa entender nosso papel. Por que essa metáfora com o violinista, né? O violinista, dentro das orquestras, geralmente é uma das peças de destaque. Mas ele não é mais importante, nem tem o papel do maestro. O maestro é que comanda tudo. Ou seja, no momento da entrevista, todo mundo está lá para te assistir, assim como as pessoas vão no teatro, numa ópera, para ouvir o solo do violino.
Então, todo mundo está afim de te ouvir. Só que não esqueça que o maestro, quem comanda a entrevista é o gestor, ou o pessoal do RH, seja quem for que esteja do outro lado da entrevista. Você precisa atender aos seus comandos, sentir para que direção eles vão, jamais roube a fala deles, jamais fale mais do que eles, ou sobre a fala deles, ou fale coisas que eles ainda não perguntaram. Claro, é muito interessante uma pessoa entusiasmada, mas você precisa, assim como numa orquestra, sentir o movimento que o maestro faz. Cada movimento que o maestro faz, Wellington, significa algo, uma subida de tom, uma descida de tom, porque é normal a gente se desviar do curso. Então é importante sentir os sinais, os movimentos. Se você está falando demais e as pessoas não estão mais prestando atenção em você, ou se a atenção já foi perdida, é necessário nesse momento sentir e ler muito bem o ambiente para você saber exatamente o que está acontecendo. Ninguém vai falar que você está falando demais, você precisa sentir isso. Exatamente, né, Albino? Então, mas o ponto é que também a gente tem que dar uma equilibrada nas coisas, né? A gente tem que entender o momento, a gente tem que entender que é o gestor ou a pessoa que está conduzindo aquela entrevista que de fato vai dar o ritmo, vai dar o tom da conversa, mas também não é para tu ficar passivo e parado, né, que nem uma múmia, né? Por favor. Então a gente precisa saber ler bem esse momento para que também não passe uma ideia de submissividade ou de muita passividade, muita reatividade, porque no fim do dia, apesar de... Ou falta de energia, né? Exato, eu falo, nossa, cara, pô, não falou nada, cara. Então, e isso é esse tipo de coisa que o gestor pega, né? Que o gestor ou a pessoa que está entrevistando, ela está buscando. Às vezes eu até falei uma vez para o Albino que nas entrevistas, na verdade, elas são... Você começa com 100 e elas vão tirando pontos, cara. Até que o cara fala assim, puta, passou daqui para baixo, eu nem olho mais. É igual a prova do Detran. Corremos por aí. Durante o diálogo, tente olhar bem nos olhos do seu entrevistador. Mas não num olhar fixo, não pensar que você é um psicopata, que você tá noiado. Intimidador, Não né? não. O que o cara tá alcoolizado, que o cara fica assim, olhando. Não é isso. Olhe com franqueza para a cara dele e olhe os movimentos dele. Tente repetir os movimentos, os leves movimentos corporais dele, o tom de voz, né? Se você entra numa entrevista que o cara fala alto, não significa que você também vai falar alto, mas não adianta falar baixo, você tem que falar mais firme, né? Se a pessoa fala extremamente baixo, mesmo que você tenha um tom de voz forte, você não vai ficar falando baixinho, né? Mas você pode falar um pouco mais baixo, um pouco mais calmo. Tente se conectar o máximo possível para não parecer artificial. Essa conexão é uma ferramenta poderosa, Wellington, que se chama rapport. Quando você começa a se conectar, repetindo movimentos de tom de voz e corpo, você inicia um processo de conexão profunda com o outro. Só lembrando também que não é pra você você ser um mímico, né, cara? O movimento não é essa a ideia, né? Mas até para que não pareça artificial, né? Que a gente não pareça muito forçado. Então, leia bem o momento, né? Porque o ideal seria que essa conexão fosse o mais natural possível, né? Que aconteceu comigo com o Albino, né? Que sempre foi super natural, mas no fim do dia é a tua carreira que está ali, é a mensagem que você passa. Então, mesmo que de repente para aquela posição em específico não tenha, a gente não acabe não sendo, você não seja o candidato escolhido, mas pelo menos a impressão que você deixa é algo que fica na mente do gestor. Né? Então... Pensa que você vai fazer entrevista com um cara que é super elétrico, fala alto e palavrão, e você não aceita isso. Aí você vai numa entrevista e simula isso. Aí depois, como vai ser no dia a dia do trabalho, Exatamente. se você não suporta? Então tem aquela história de que males que vem para bem, nem sempre é males, né? É simplesmente não deu certo, né? E a gente não deu match, né? Não deu match, não deu fit, não conectou. Mas o que a gente está falando aqui são sutilezas, né? Se a pessoa tem um tom de voz um pouco mais baixo, ou ela fala rápido, você vai começar a falar lento, a pessoa vai se sentir desconectada de ti, né? Não significa que é para você deixar de ser quem você é. São pequenos movimentos na fala, no momento de vender-se, né, Wellington? Até porque, na prática, a entrevista não é nada mais do que uma venda, né? Você está lá para vender o seu histórico, vender as suas competências, vender as suas qualidades, né? Para que você possa, de fato, fazer parte daquela organização para a qual você está se aplicando. Né? Quer pagar quanto? Tem uma coisa, Wellington, que eu abri meu coração de várias entrevistas que eu já fiz, que incomoda um pouco, né? É aquele excesso de proatividade. Eu dou como dica você sempre tatear o escuro durante a entrevista.
Então, quando você quiser falar mais sobre um tema, você pode simplesmente perguntar para o entrevistador se tudo bem para ele, né? Então você poderia dizer, abre aspas, tudo bem se eu contar mais detalhes? Se ele falar assim para você, não, eu acho que isso está suficiente, não significa que ele não gostou do que você contou, mas significa que realmente está suficiente, que não é necessário explorar esse ponto. Veja que o bom gestor, bem preparado, que isso a gente vai fazer um outro vídeo que é Aprenda a Fazer uma Entrevista, ele está buscando certas informações como um grande checklist de informações. E se ele ficar muito preso em um ponto só, ele não vai conseguir completar a avaliação dele. Então é importantíssimo, na verdade eu diria imprescindível, que como a gente começa falando a história, né, saiba seu papel e toque o violino, e você entenda o ritmo, a marcação de ritmo que o gestor está dando para a entrevista. Então, quando você estiver dividindo o protagonismo da fala com ele, sempre valide com ele se está tudo bem, né? Por exemplo, o quebra-gelo de uma apresentação, às vezes ele entra e fala assim, olá, tudo bem? Tudo bom? Você fala tudo bem, e aí fica aquele silêncio de 2 segundos, você já pode falar, você poderia, né, em 2 segundos, puxa, ficou todo mundo parado, pode ser sinal de que você não tem proatividade. Então você pode simplesmente não sair por aí falando, bom, meu nome é blá, 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 falando rápido. Não é isso, não é um robô. Você pode se conectar com ele e dizer assim, tudo bem para você se eu começar me apresentando ou você gostaria de começar de uma outra forma? Isso demonstra um sinal de maturidade, conexão e respeito e de trabalho em equipe, né? O cara faz isso comigo, me ganha. Eu tô passando a dica aí, né? Porque eu acho que é importante estabelecer uma conexão, uma comunicação de qualidade. Conheça a estratégia do oponente e mantenha a atenção. Numa partida de xadrez, Wellington, não é sempre o melhor que vence, mas aquele que consegue planejar suas jogadas e visualizar as próximas jogadas do oponente. Estar de corpo e alma 100% presente no momento da partida. E é isso que você deve fazer durante a entrevista, né? Esteja atento, ligado, não entre no piloto automático. Você pode pensar assim, Wellington, mas como assim entrar no piloto automático durante uma entrevista? Geralmente os entrevistadores deixam você bem relaxado, né? Às vezes até contam uma piada e aguardam você relaxar e abaixar armas. E às vezes as pessoas falam atrocidades nesse momento. Então você precisa estar muito bem preparado e saber que você não está ali para fazer um amigo, para contar piada, você está ali para apresentar-se e vender-se. E na prática, né, Albino, com tudo isso que a gente está comentando aqui, o que o gestor vai te avaliar? Basicamente ele vai começar a te avaliar pelo primeiro ponto, que vai ser autoconhecimento. Segundo ponto, maturidade. Terceiro ponto, conhecimentos técnicos, hard skills. Quarto ponto, experiências profissionais, acadêmicas, tudo que norteia a tua vida. Vivências, né? Quinto ponto, fit cultural, valores, como que o teu comportamento demonstrado na entrevista vai de fato de encontro ao encontro de, né? De encontro ao que de fato a empresa está buscando. Veja, Wellington, que todos esses itens que você passou na lista são itens comportamentais. Não são, tirando aí o conhecimento de hard skill, né, mas a maioria são comportamentais. E isso aí você não pega perguntando para a pessoa assim, e aí, você tem autoconhecimento? A pessoa vai falar sim, né? É óbvio que ela vai dizer sim. Como que você pega que a pessoa tem ou não tem autoconhecimento? Fala assim, me fala qual é o teu maior defeito. Aí a pessoa vem com aquela velha frase que irrita todo mundo. Sou perfeccionista. Sou perfeccionista e ansioso, são os meus 2 maiores defeitos. As pessoas já estão careca, começando a ficar careca aqui, ó, de ouvir esse negócio. É um absurdo, porque o cara escolhe 2 defeitos que podem ser reconhecidos para alguns tipos de cultura como qualidades. Então, isso mostra o quão raso ele é, né? Quando a pessoa fala francamente qual é o defeito dela, mostra que ela tem um nível de autoconhecimento elevado. E vulnerabilidade também, né? Mostrar que ela tá vulnerável, que ela entende qual é o problema que ela tem, a oportunidade que ela tem para se desenvolver, né? E quando as pessoas falam de maneira aberta disso, o que a gente sempre vê que não é que funciona, mas que a gente recomenda como comportamento, né? É que ao invés de você trazer somente a tua oportunidade ou no que você está com dificuldade ali, ou com o teu defeito, né? É o que tu tá fazendo em relação a isso também, né? Porque assim, eu falar assim, eu sou um cara muito perfeccionista, tá? E o que tu tá fazendo em relação a isso? Ou então eu sou uma pessoa centralizadora, cara, porque isso
normalmente é um defeito, é algo que, né, dependendo da posição que você está almejando, é algo que é complicado. Exato. Mas assim, ao mesmo tempo, o que você está fazendo? Então, algo que é importante que você faça, quando trouxer o defeito, ou trouxer aquele ponto de dor, né, é o que de fato você está fazendo também para poder contornar isso, né, Albino? Isso, exato. E você vê, isso mostra que você tem autoconhecimento e tem responsabilidade com o seu desenvolvimento. Isso é uma frase já carimbada, que o protagonismo do desenvolvimento é absurdamente conectado um com o outro, porque não tem como você se desenvolver esperando que o outro desenvolva. Isso é absurdo, né? Parte de ti você querer isso. E quando a gente fala de conhecimentos técnicos, ser só um dos itens que ele está verificando, experiências às vezes, não é só quantas empresas você trabalhou, aquele currículo extenso, um absurdo, o cara não para de falar, é uma reunião de 1 hora só para falar os lugares onde ele trabalhou, o que ele fazia, mas são vivências, né? São resultados. Sempre vai perguntar assim, e qual foi a maior lição que você tirou lá? Qual foi o grande desafio? Qual foi um projeto que você entregou? Né? E mais uma vez, como é a primeira lei, né, a primeira regra de ouro, espera ele te demandar, ele te perguntar, né? Solta as sementes da dúvida, faz ele solicitar a informação para ti. Mas veja como é importante ser verdadeiro e genuíno nesse momento, porque dessa lista que você tinha passado, a maioria dos comportamentos são difíceis, muito difíceis de você enganar alguém. E assim, quando a gente está falando especialmente dessa parte relacionada às experiências e tudo mais, normalmente, ou hard skills, né, também, a gente está falando de critérios que são qualificadores, né, porque você já passou pela triagem, normalmente você já passou por alguma triagem para estar ali, e naquele momento o gestor ele vai um pouquinho mais no detalhe para ver até onde vai de fato o teu conhecimento técnico, né? E aí normalmente o conhecimento técnico é o primeiro ponto que ele fala, não, beleza, ele tá apto a concorrer, né? Ele continua de fato apto a concorrer, né? Porque o pessoal normalmente na primeira triagem no RH não vai saber de fato o que perguntar, né? Então, o gestor geralmente é o cara técnico que vai fazer a conferência para saber, mas esse cara sabe mesmo disso? Só que ele também é o cara que precisa ser o zelador de valores e culturas, não é o RH, né? O RH está verificando outras coisas, está até covalidando uma avaliação, mas acho que de todos esses itens, a gente deixou por último valores e cultura só por ordem aleatória, randômica, mas eu acho que talvez seja hoje para as grandes empresas o que mais tem pesado na decisão final. Eu acho que não só para as grandes, né? Para a maioria das empresas hoje, quando a gente está falando de modelos de startup e tudo mais, que são empresas que normalmente hoje são reconhecidas como uma cultura forte, né? Então, se o fit cultural não bater, é bem difícil de seguir. Né? E por quê? Ninguém quer uma ovelha negra dentro da sua empresa, uma pessoa que chega para fazer confusão, para fazer briga, que desconecta os valores e cultura que a empresa tem trabalhado. Ninguém quer alguém que crie confusões no ramo interpessoal. No final das contas é o seguinte, né? Aquela velha frase, para fechar aí o nosso bloco. A gente contrata pelo técnico e demite pelo comportamental. Né? Sempre. E a terceira regra, mas não menos importante, né, Albino, é sobre a oratória, né? De novo, uma baita de uma oratória marca um gol de placa. Por que a gente está dizendo isso no fim do dia, né? Quando a gente está falando de oratória, é a forma que você se expressa, né? Como que você tem não é só a dicção, mas é a postura corporal, é a maneira que você faz o contato visual com o recrutador. Então, a gente tem que ter muito dessa conexão, parte da forma que você se comunica fisicamente, verbalmente, até... Como você organiza o teu pensamento, o discurso, né? O pensamento, né? Uma pessoa que não pensa em meio, começo e fim, você pensa, pode parecer banal. As historinhas de criança têm um segredo absurdo a respeito de oratória e de convencimento, né? Porque de storytelling, né? De storytelling, porque desde os primórdios aí elas têm convencido as pessoas a, por exemplo, a não aceitar bala ou doce de estranhos, né? E assim por diante, essas lições de moral. Basicamente, qual que é a estrutura que eles sempre abordam, né? Um meio, um começo, um fim, um herói, um vilão e uma moral, uma lição, conclusão, né? Uma lição, uma conclusão, uma reflexão sobre algo. Então, claro, nem tudo você vai falar assim, senão você vai parecer de volta o robozão, né? O Schwarzenegger falando. Mas, de certa maneira, tem que ter início, meio e fim as coisas. Você não pode começar pelo fim e não explicar. Claro, pode ser uma estratégia você chegar e dar uma conclusão. O que você acha de tal coisa? Eu acho muito ruim.
Aí o gestor vai dizer, mas por quê? Aí você pode explicar, é legal, você pode usar uma estratégia dessa. Mas quando desde que você esteja com isso na cabeça. Que claro! Que seja claro que essa é a ordem que você vai utilizar. Mas veja, se não ele improvise, pelo amor de Deus. Mas se ele te pediu para explicar como foi a passagem por uma empresa, você também não precisa ser extenso demais, mas você precisa dizer como você entrou lá, o que você fazia e como foi a tua saída de lá, né? Então veja, existe meio como esse fim, então existe uma organização do seu raciocínio. E especialmente sobre esse ponto de falar assim, como é que foi a sua experiência na empresa XYZ, no fim do dia, essa parte da maneira que você conta a tua história também mostra um pouco da tua organização, da maneira que você tem, se você tem poder de síntese, se você é um cara que consegue se expressar rápido, se você consegue ser objetivo, se você consegue contar uma historinha de ponta a ponta, né? Então, quando a gente está falando... E sem perder o foco, porque tem muita gente que exato, dá uma vírgula e viaja. O cara viaja. Então, pensa que você está indo para uma posição um pouquinho mais estratégica, vai ter que montar a apresentação o tempo todo, com um público que de repente é um pouquinho mais elevado. A hora que você vai montar isso, na entrevista, nessa própria conversa, ele consegue pegar se você consegue estruturar o teu pensamento, né? Se você sabe onde você quer chegar, você sabe contextualizar, você sabe fazer a análise, a síntese e depois fazer a conclusão final daquilo, do que a gente tira daquilo e quais são os próximos passos. Então, tudo isso você pega pela própria entrevista, né? Wellington, uma outra coisa que eu acho que nesse momento da oratória as pessoas podem confundir essa arte dialética com os estereótipos e arquétipos que existem por aí do enganador, do vendedor, né? Porque isso é um modelo mental muito forte, principalmente no Brasil, de que vendedor é enganador. Né? E quando você pega em países anglo-saxônicos, né, o vendedor não é visto dessa forma. Apesar de existir também, claro, sempre existe isso no mundo inteiro, mas lá vender é uma coisa já desde berço. Você vê naturalmente em filmes, né, as crianças abrindo na frente da casa barraquinha de limonada, né? Vender é uma coisa legal e não tem curso, não existe faculdade, né? Então você precisa desenvolver isso. Então, nesse momento, às vezes você pode pensar que naquele diálogo da entrevista você se viu em saia justa ou se sentiu diminuído com uma pergunta e você vai se sentir tentado a fazer uma coisa que você não pode fazer, que é mentir, né? Mentira tem perna curta. Primeiro porque é fácil você validar com as empresas que você já trabalhou. É muito simples para quem entende desse lado perguntar, por exemplo, um candidato algo, se ele falou que ele entende, uma pergunta técnica, se o cara não manja, ele vai cair rapidinho. Então, assim, nunca minta, né? E se você não viveu uma experiência exatamente como aquela que está sendo perguntada, se você não conhece aquela ferramenta que ele disse, comece sendo sincero e falando a verdade. E na sequência, tente na sua mente, pelo que você conhece daquilo, buscar algo semelhante àquela experiência. E falar assim, olha, vender carros eu nunca vendi, mas já vendi aviões, né? Então, a pessoa, nossa, você vende aviões? Sim, eu vendi avião em tal lugar, tal. Ou às vezes, não precisa ser uma coisa maior, né? Olha, eu nunca vendi carros, mas eu já vendi frutas na feira. Aí o cara pode até em algum momento te inferiorizar, falar assim, nossa, na feira mas na feira eu aprendi lições preciosas. Então aí vem aquela parte que a gente começou falando sobre a síntese e a moral da história, né? Então, se você resgatou aquela coisa que você não sabia e trouxe para dentro da tua vida pessoal, das tuas experiências, algo que se conecte àquilo. Respeitando, claro, já começa falando assim, olha, não tem nada a ver com o que você falou, mas eu vivi algo parecido e eu gostaria de te contar. Porque senão, se você já lança rasgando aquilo ali, pode parecer que você está querendo enganar e o entrevistador fala assim, não é disso que eu estou falando, é bem diferente. Aí fica difícil contornar essa daí. Quando você cai nessa sinuca, é difícil você sair dessa. E um ponto que é bem importante sobre isso também é o quanto que a gente consegue focar no que nós temos de bom, né? Então, se de repente você tá sentindo que cara, tá indo por um caminho que ele tá colocando numa situação que tá difícil de sair, ao invés de tentar justificar o injustificável, que é você, por que eu não tenho aquilo? Cara, o que você tem de bom? O que você potencializar o que você de fato já fez, né? Então, você traz aquilo que você fez de bom ao longo da tua carreira e fala assim, cara, olha, eu não, especialmente nesse ponto eu não tenho, mas cara, com essa entrega aqui, cara, eu tive isso. Você tira o foco do que é ruim. Isso até o Albino sabe melhor que eu quando a gente está falando de
de processos de coach, por exemplo, o coach sempre, ele sempre busca potencializar a fortaleza, né? Tentar fazer com que potencializar ao máximo o que você tem de bom e não trabalhar especialmente naquilo que de trazer você para a média, né? Então, é como que você lida com as coisas que você tá um pouquinho abaixo, né? Como que você trabalha naquilo. Mas assim, o foco é naquilo que você é bom, cara. Senão a gente acaba tentando sempre ficar na média, né? E aí não adianta. E sobretudo seja pragmático, né? Não se alongue demais nesse momento onde você está tentando vender não só o momento de saia justa, uma sinuca de bico que você caiu e você não consegue explicar aquilo, mas também vale para o restante dos discursos, né? O cara te perguntou uma coisa que você sabe. Seja pragmático, sem ser pobre no discurso e espere, usando a nossa dica anterior, o rapport, a conexão com o outro e verificando se está tudo bem para ele, se você pode seguir, se você gostaria de ouvir mais detalhes, se o cara não disser, você pode fazer essa pergunta durante a entrevista, né? Então o mais importante nesse momento é ser verdadeiro, falar somente a verdade, sem enrolação, né? Ser pragmático, direto ao ponto, sem enrolações e sentir se você está passando muito, fazendo um monólogo, porque ninguém está ali para ficar só ouvindo você falar. É uma conversa, precisa ter uma conexão entre duas pessoas no mínimo. Bom, e aquela história do começo lá do vídeo, quando a gente fala de estar muito bem preparado, né, armado, essas 3 dicas te dão aí bastante armadura e espada aí para você se preparar. E ser verdadeiro é a maior dica que permeia as 3. Mas tem uma coisa que eu gostaria de dizer para você que muitos entrevistadores já estão preparados para pegar, né? Que é pegar as mentiras. Um discurso verdadeiro, e nada incomoda mais um entrevistador ou alguém que descobrir que está sendo enganado. Ali já acabou a sua entrevista. Muitos entrevistadores já estão sendo treinados para identificar esses discursos. Discursos mentirosos, né? A primeira parte que se pega é com contradições. Mas existe uma coisa que eu vou ensinar para você que eles aprendem, os gestores aprendem. Geralmente, num discurso, se utiliza 30% para introduzir o tempo, né, do discurso inteiro, 30% do tempo para introduzir o tema, para explicar do que se trata, 40% para de fato dizer o que está acontecendo e mais 30% para concluir. Quando se gasta muito tempo na introdução e esse equilíbrio fica fora de medida e daí na hora de falar o que acontece e concluir é rápido, é o cheiro da mentira no ar. Caso esse tempo comece a estourar demais, né, e o candidato está gastando um tempo a mais em alguma dessas etapas de contar uma história, significa que ele está precisando reforçar algo que pode não ser verdadeiro. Então ele está precisando criar elementos para sustentar a rigidez daquela mentira. Isso é sinal de que tem algo de errado ali. Geralmente num discurso, numa introdução, vamos dar um exemplo aí, né? Uma proporção de tempo que o cara levaria para fazer um discurso correto. E até dando sequência aí no que a gente está comentando, mas pensa que normalmente as entrevistas têm em torno aí de 1 hora, mais ou menos, que é separado na agenda do gestor para poder fazer essa conversa, né? Então, no início, normalmente quando o gestor chega, ele já acaba falando, me conta um pouquinho sobre você, né? Então, vamos considerar aí que você vai colocar 10 minutos para poder fazer isso, né? Então, usa lá os primeiros 3 para contar um pouquinho sobre você pessoalmente, né? Da onde que veio, né? Um pouquinho da história, informação, não sei o quê. Mas assim, coisas que de fato façam sentido para ele, né? Que não estão no teu currículo, né? Coisas que ele já não leu previamente, né? E aí, na sequência, usa os próximos 4 para poder contar um pouquinho da tua trajetória. E aí, pensa assim, tem que ser pragmático mesmo, porque 4 minutos passam muito rápido, você nem percebe. Sim. E os últimos 3 para poder contar como que você chegou até ali, né? Então, teus objetivos de carreira, exato, uma boa conclusão, então, né? Para você deixar claro para ele que você está separando aí esse pedaço para que ele possa te perguntar bastante coisa, né? Então, se o cara, na hora que ele fala assim, me conta um pouquinho da tua história, você fica meia hora contando da tua vida, fica difícil de criar conexão, de fazer toda essa Você não precisa ter um cronômetro ficar medindo. Põe na sua cabeça o seguinte, 30, 40 e 30 é muito próximo um tempo do outro, certo? Exato. Então, assim, é fluidez na comunicação. Outra coisa, quando a gente fala 40 no desenvolvimento, significa que você vai gastar um pouquinho de tempo para você introduzir o tema ou explicar sobre você, falar, meu nome é Albino, tenho 33 anos, faço isso, aquilo.
já começa contando sobre o que de fato ele respondeu e conclui falando qual é o teu objetivo. A fluidez é importante. Quando você empaca demais num ponto, significa que você está enrolando, que você está mentindo. E você pode até não estar fazendo isso, mas vai dar a impressão, que é o pior. Esse é o grande problema, porque às vezes você está sendo só prolixo, né? Você está enrolando porque não está com o hábito de fazer, não está acostumado a participar de entrevista, e aí, ou então, né, tem participado de várias e não sabe onde está errando, e cada vez quer contar mais detalhes. E aí você pode passar a impressão que você está mentindo, que você está enrolando. Aí são duas coisas ruins, né? A primeira é a questão da enrolação e a segunda é a percepção da mentira. Então, e às vezes nenhuma das duas está acontecendo, mas o problema é o que você passa. Ou né? você vai parecer mentiroso, ou você vai parecer um cara prolixo, enrolado, que não é conclusivo. Então é horrível. Que tal horrível. você dar tiros curtos nas falas e esperar do outro lado a curiosidade para te perguntar e você continuar a contar a história? Porque você precisa entreter a tua plateia, né? A entrevista, a pessoa que está escutando, ela precisa se sentir atraída por você e é uma tática de vendas, né? Então vamos vender a limonada lá da criança norte-americana, né? Ela não vai falar como o limão cresce ou quantas vezes ela cortou o limão. Não, o cara não vai querer ouvir aquilo. Agora, se o cara perguntar para ela, né, se tá gostosa, você pode falar que, nossa, mas eu usei um açúcar especial para adoçar. Mas qual açúcar você usou? Veja qual é a diferença do que você, né, falar somente que você adoçou. Eu adocei e usei um açúcar especial. Nossa, qual açúcar que você usou? Usei o açúcar demerara. Nossa, que onde legal. tem esse açúcar? E onde que tem esse açúcar? Então, é isso que precisa ser desenvolvido numa entrevista, num processo de venda. O interesse precisa ser descoberto. E não tem problema nenhum, Wellington, se não houver interesse. Pode ser que não seja o foco do gestor. Exato. Nossa, eu adocei de uma forma especial. Tá legal. E tá gelado? Está bem gelado porque eu usei gelos de água de coco e o coco eu plantei da Bahia. O cara, meu Deus, eu não quero ver aquilo por dentro. Ele tá pensando nisso, mas ele fica balançando a cabeça assim e esperando você terminar o teu discurso aí, o teu monólogo aí de horas aí, né? É chato, fica chato. Bom, para concluir esse vídeo, vamos recapitular aí quais foram as 3 regras de ouro que a gente apresentou nesse vídeo, tá? Não significa que sejam só elas o sucesso, mas são dicas válidas e podem fazer a diferença na sua entrevista. A primeira é entenda seu papel e toque o violino. A segunda, conheça o seu oponente, mantenha a atenção, lembre dos sinais, cara, lembre do rapport. E o terceiro uma boa oratória faz toda a diferença, né? Que a gente não tá falando do cara falar bem, falar alto, não, a gente tá falando radialista, voz, aveludada, não é nada disso. A gente tá falando do cara entender o tempo de fala, a comunicação, instigar a curiosidade, né? Então, Wellington, e se a gente fosse resumir tudo isso, o mais importante é a verdade, né? Ser verdadeiro, não ficar enrolando, não ficar mentindo. Essas regras não são para você mentir sobre quem você é, mas para mostrar melhor quem você é. Exato, porque no fim do dia o que a gente está fazendo é se vender, né? Então, mas é se promover para aquela posição. Então, acima de tudo, seja verdadeiro. Seja verdadeiro, siga esses passos que a gente comentou, que eu tenho certeza que, pelo menos, a chance de você ter mais sucesso é bem maior. Exato. E se prepare, né? Esteja preparado. E você, fazendo isso, vai estar na vitrine e vai ser mais atrativo. Se eles quiserem comprar a tua ideia e você foi verdadeiro, significa que vai dar um excelente match e vocês dois, tanto a empresa e você, vão ter sucesso e vão ser felizes. Falou, pessoal? Então, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, pessoal. Até a próxima, gente. Falou!